Fala galera, beleza? Pessoal, iremos iniciar um módulo novo em nosso curso agora, onde iremos tratar de regras e princípios de layout. E é importantíssimo que você assista essas aulas, porque esse conhecimento vai te poupar de muita dor de cabeça no futuro, quando você estiver criando os seus aplicativos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre widgets, conhecemos os widgets, e você entendeu a diferença fundamental entre esses 4 tipos de elementos que temos aqui. Elementos de layout, de base, de página e de formulários. Explicamos detalhadamente cada um deles, cada uma dessas categorias, para você. Nessa aula, nós iremos conhecer mais a fundo os 2 principais widgets que nós temos aqui, que são linhas e colunas. Bom, eu vou partir de uma página em branco, que é essa aqui, ó, a página 3, e vou criar eu vou inserir aqui dentro uma coluna. Ok, temos uma página com uma coluna. Dentro dessa coluna, eu vou inserir um container. Então aqui está o meu container, repare que ele já apareceu aqui em cima, ele é branco. Eu vou clicar sobre esse container e aqui na janela de propriedades eu vou colocar uma cor para esse container apenas para que nós possamos visualizar melhor. Bom, a primeira coisa que você precisa entender sobre linhas e colunas é que elas possuem 2 eixos. Um eixo principal, chamado de main axis, e um eixo cruzado, chamado de cross axis. Para uma coluna, o eixo principal é o eixo vertical e o eixo cruzado é o eixo horizontal. Para uma linha é o contrário. O eixo principal de uma linha é horizontal e o eixo cruzado de uma linha é um eixo vertical. Beleza? Bom, então eu selecionei a coluna e aqui nós temos na janela de propriedades uma opção chamada Column Properties, ou seja, propriedade da coluna. E aqui nós iremos entender cada um desses componentes. E é fundamental que você também compreenda cada um desses componentes aqui. O primeiro, onde diz Main Axis Size, diz respeito à dimensão do eixo principal. Ou seja, qual que é o tamanho que a coluna vai ocupar no eixo principal. O eixo principal de uma coluna, como acabamos de entender, é o eixo vertical. Então, essa opção aqui diz que a coluna deverá ocupar todo o espaço disponível no eixo vertical. Por isso que ela tem esse espaço aqui até o final. Se eu clicar nessa opção, ela vai ocupar o mínimo espaço disponível. Repare que nesse momento a coluna ocupa exatamente o espaço que é determinado pela altura deste container aqui. Bom, seguindo, aqui embaixo nós temos a opção Main Axis Alignment. Isso diz respeito ao alinhamento no eixo principal. Essa primeira configuração diz ou permite com que os elementos que estão dentro da coluna fiquem agrupados todos na parte superior, um após o outro. Então temos um container, eu vou inserir nessa coluna um segundo container para que você possa entender melhor. Vou clicar sobre este segundo container e vou colocar uma cor diferente nele. Ok, repare que os 2 estão na parte superior da coluna. Se eu clicar aqui, eles ficarão ao centro, e se eu clicar aqui, eles ficarão na parte inferior da coluna. Até aqui tudo bem. Agora, nós temos outras 2 propriedades importantes, e aqui é fundamental também que você entenda, pelo menos, o motivo do comportamento deles, porque isso vai ser importante na hora de você entender a questão da rolagem da coluna. Esse elemento aqui, ele vai distribuir o espaço restante de forma equivalente entre esses elementos. Deixa eu colocar mais um container para ficar melhor ao entendimento. Esse terceiro container aqui embaixo, eu vou clicar sobre ele, vou deixar com uma cor diferente. E agora, o que acontece aqui é o seguinte: quando eu seleciono essa opção, o Flutterflow vai pegar o espaço que existe restante na página e vai distribuir igualmente entre esses elementos aqui. Bom, eu vou aumentar aqui o zoom dessa página e eu vou deixar essa página com 600 pixels de altura. Repare que ele tem 667. Eu vou clicar aqui, ó.
exatamente aqui, e eu vou tentar deixar exatamente com 600 pixels para que você consiga compreender melhor ainda. Ok, vamos lá. Aí, repare que nós temos agora 600 pixels de altura. Beleza, vou voltar ao zoom como estava antes. Cada um desses containers que estão aqui possuem 100 pixels de altura. Então, se eu pegar esses 3 containers e alinhar aqui na parte de cima, nós temos daqui até aqui 300 pixels, ok? Porque cada um deles tem 100 pixels de altura. Portanto, se a página tem 600 pixels e esses 3 ocupam 300 pixels, então resta 300 pixels para baixo. 300 aqui e 300 aqui dá 600. Quando eu seleciono esta opção, o Flutterflow pega esses 300 pixels que sobraram na página e divide igualmente entre os elementos, incluindo a parte superior e a parte inferior, tá? Aliás, não da página, mas do pai da coluna, que nesse caso é a própria página. Então, cada um desses espaços aqui possui exatamente 75 pixels. Por quê? Porque se eu tenho um total de 300 pixels restante e eu divido isso daqui por 4, então nós temos 75 pixels em volta. Isso é o que está fazendo essa propriedade. Agora, quando eu marco esta propriedade, o Flutterflow faz uma pequena diferença. Ele apenas mantém o espaço entre os elementos equivalente, iguais, né? Considerando que começa no azul e termina no vermelho, ele mantém o espaço igual e nas extremidades ele reduz um pouco mais. Não sei exatamente qual é o cálculo que ele faz para chegar nisso daqui, o fato é que não faz muita diferença. Na prática, esses dois aqui não fazem muita diferença, mas é importante, é fundamental que você entenda que ele pega o espaço restante, tá? Coloque isso na tua cabeça, ele pega o espaço restante e distribui. Você já vai entender por que isso é importante saber. Bom, quando eu clico sobre essa última configuração, o Flutterflow prende os elementos, um na parte de cima, outro na parte de baixo, e aí o que sobra ele começa a distribuir de forma equivalente, ok? Então essa é a primeira configuração da coluna, no alinhamento do eixo principal. Beleza. Agora aqui embaixo nós temos uma outra opção chamada alinhamento no eixo cruzado. Se eu clicar nessa opção, você observa que os elementos vão ficar alinhados à esquerda. Na verdade, você não consegue observar, porque todos esses elementos aqui possuem exatamente a mesma largura, e a coluna possui exatamente a largura desses elementos. Isso é uma propriedade também de layout que nós iremos trabalhar e estudar na aula posterior, que diz que as dimensões de um elemento passam de pai para filho. Quando não tem um pai, ou quando um pai não tem uma restrição, a dimensão do elemento ele pega dos filhos. Mas isso é assunto para a próxima aula. O fato é o seguinte, eu vou clicar sobre um desses containers e vou aumentar. Eu vou aumentar o seu tamanho. Então, agora você consegue observar que a minha coluna ela possui exatamente esse tamanho aqui, ó, que é o tamanho do container verde. Ok, então agora vai fazer sentido. Se eu clicar nessa configuração, os elementos ficarão à esquerda. Se eu clicar aqui, eles ficarão ao centro. E se eu clicar aqui, eles ficarão alinhados à direita. É isso que faz exatamente essas 3 opções aqui. Como que eu faço para que os elementos ocupem toda a página, ou para que essa coluna ocupe toda a extremidade da página? Bom, eu tenho duas opções. Eu posso clicar nessa opção, que fará com que a coluna fique ocupando todo o espaço vertical, porém, essa opção passa uma restrição para seus filhos, que diz que seus filhos terão também todo o espaço vertical, horizontal, aliás, preenchido. Talvez não seja isso o que você quer. Então, uma outra forma de eu fazer a coluna preencher todo o espaço
horizontal é justamente envolvê-la dentro de um container. Então eu vou clicar sobre esta coluna com o botão direito, vou clicar em Wrap Widget e vou envolvê-la em um container. Repare que agora nós temos um container que tornou-se pai desta coluna. E esse container, ele tem... a primeira coisa que você observa é o seguinte: aonde foram parar os outros elementos? Bom, esse container novo que nós colocamos na tela possui 100 pixels de altura e 100 pixels de largura aqui e altura. E como as restrições passam de pai para filho, você vai ver isso nas próximas aulas, todos os outros elementos ficaram também aqui dentro. Bom, eu vou aumentar a largura deste container para 100% do tamanho da tela e também eu vou aumentar a sua altura para 100% do tamanho da tela. E agora sim, você observa que a nossa coluna ela passa a ocupar toda a extremidade horizontal, porque ela está ocupando o espaço que seu pai, container, está passando para ela. Portanto, aqui nós conseguimos observar melhor esse comportamento no alinhamento do eixo cruzado. Bom, outra propriedade importante que nós temos aqui é a propriedade Scrollable. E a primeira coisa que você vai observar é o seguinte: quando eu marco esta opção, acontece algo estranho. Esses elementos aqui, eles ficaram agrupados todo na parte superior. Por que isso aqui aconteceu? Para entender isso, vamos voltar alguns minutos aqui atrás. Eu falei para você agora há pouco que essa propriedade, quando eu marco ela, vamos lá, deixa eu desmarcar o Scrollable. Quando eu clico nessa propriedade ou nessa propriedade, o Flutterflow, a coluna, ela pega o espaço restante que existe entre os elementos e divide igualmente entre esses containers aqui. Só que para ela pegar o espaço restante, ela precisa calcular. Então ela pega o tamanho total da tela, ela subtrai os espaços dos containers e ela tem que o espaço restante é x pixels. Isso é o que ela faz. Mas a partir do momento em que eu defino que ela vai ser rolável, então essa coluna não tem mais uma limitação de altura, ou seja, qual que é a altura da coluna? Não existe, porque ela é rolável. Assim que eu vou jogando elementos para dentro da tela, esses elementos vão ficando um embaixo do outro, mesmo que ultrapasse o limite da tela, porque eu posso rolar. Então, como não existe um espaço restante, ela não é capaz de calcular esse espaço restante, porque não existe um espaço restante, ela não pode calcular, por isso que os elementos ficam agrupados todos na parte superior, ok? Bom, repare que esta coluna ela possui um pai, que é o container, e esse container possui 100% de tamanho da tela, que são os 600 pixels. Vamos deixar mais explícito. Vamos colocar, por exemplo, 300 pixels aqui. Ó. Então, observe que agora esse container possui 300 pixels, logo a coluna herda essa dimensão e ela possui também 300 pixels que estão aqui dentro. Bom, aqui nós temos esses três containers. Eu vou pegar um deles, por exemplo, esse container azul, e vou duplicar, Ctrl D, para duplicar, e repare que agora existe já uma rolagem. Eu vou clicar aqui nesse olho para nós podermos visualizar essa rolagem acontecendo. Ok, ele carregou. Quando eu clico sobre o elemento e arrasto para cima, você já consegue ver aqui que existe uma rolagem nesta coluna. Beleza? Então, isso aqui ativa a rolagem. E perceba que quando eu ativo a rolagem, nenhum dessas propriedades tem efeito, justamente porque isso daqui vai alinhar de forma igual os elementos, porém, agora a coluna não tem uma dimensão, uma altura definida. Por exemplo, se eu falar assim, alinhe os elementos ao centro. Tá, mas qual que é o centro da coluna, se ela tem tamanho infinito? Alinhe os elementos ao final, mas aonde é o final da coluna? Se ela tem uma dimensão infinita, ela não acaba nunca, então não tem um final, ok? Então por isso que não faz mais sentido essas configurações aqui. Clicando aqui, ele simplesmente desfaz o scrollable e a coluna volta a ter um tamanho
definido. Nesse caso é o tamanho do container Pi, que tem 300 pixels. Bom, deixa eu clicar sobre esse container e aumentar o tamanho dele para 500 pixels, que é 100 pixels a menos do que o tamanho da tela. Bom, agora eu vou clicar sobre a coluna, e aqui, quando eu marco o Scrollable, perceba que existe uma outra opção que aparece aqui, ó, chamada Primary. O que é isso daqui? Digamos que eu tenha uma coluna aqui na tela, e eu tenho uma outra coluna dentro dela, ou uma list view, ou qualquer outra coisa que seja rolável também. Essa propriedade Primary vai dizer qual que é a coluna que vai rolar quando eu colocar o mouse sobre ela. Eu tenho o mouse posicionado, digamos que esse container tem uma coluna dentro dele que é rolável também. Mas a coluna de fora também é rolável. Então se eu tiver aqui e rolar o mouse, ele vai rolar qual coluna? A do container ou a de fora? Ele vai rolar aquela que estiver marcado a opção Primary, beleza? E é isso aqui. Bom, agora aqui embaixo, isso aqui é uma atualização nova que o Flutterflow colocou recentemente, umas 2 ou 3 semanas atrás, que já coloca uma espécie de espaçamento padrão entre os elementos. Então, eu vou desmarcar esse Scrollable e vou posicionar os elementos aqui em cima. Todos estão posicionados aqui em cima. Quando eu clico sobre a coluna e defino, por exemplo, que eles terão 8 pixels de espaçamento, então eles automaticamente ficam espaçados em 8 pixels entre eles. Se eu clicar aqui, ele vai aplicar esse espaçamento também no início e no final. Então eu vou clicar aqui, repare que no início ele já colocou também esse espaçamento, e aqui embaixo também, como aqui já era maior, mas ele colocou também um espaçamento de 8 pixels aqui. Se eu quiser que o espaçamento no início e no final seja diferente, eu desmarco essa opção e eu insiro aqui manualmente, por exemplo, 15 pixels na parte de cima, e aqui na parte final também eu posso escolher uma quantidade específica de pixels, ok? Então isso aqui são as propriedades da coluna. Bom, um erro comum que acontece geralmente é o seguinte: digamos que eu tenho, deixa eu apagar esses elementos aqui, tá? E digamos que eu tenho uma coluna, que é o que de fato nós temos aqui, uma coluna. Eu vou definir esse container Pi da coluna para que ele tenha 100% de tamanho da tela. Então aqui está 500 pixels, eu vou colocar porcentagem 100% de tamanho da tela. Então o container possui 100% do tamanho da tela. Dentro dele nós temos uma coluna que não tem dimensão definida, ela não tem uma limitação de altura. Bom, esse container eu vou duplicar. Vou clicar com o botão direito e vou duplicar esse container aqui, ó, duplicated. E eu quero que esse container que apareceu aqui embaixo, ele tenha uma cor diferente. E eu quero também que esse container ocupe todo o espaço disponível para ele. Bom, o que você pode fazer? Você pode clicar sobre este container e definir que ele vai ter altura infinita. Porém, quando você faz isso, repare que existe um erro no Flutterflow. A minha tela travou, tá? Totalmente, aqui desapareceu. Você vai recarregar a página. E por que aconteceu esse erro? Quando eu falo para um elemento que ele vai ter uma altura infinita, ele procura seus pais para se basear. Ele procura uma restrição, uma barreira. Como a coluna não possui uma barreira de largura, então acontece esse erro aqui no Flutter, tá? no Dart. Então como que eu faço para que esse container ocupe todo o espaço disponível? Existe uma opção chamada expansão aqui, ó, expansion. Você pode clicar aqui, ou você pode clicar aqui, ele vai avançar. Uma das duas. Essa aqui é uma expansão flexível, por isso que ele não avançou. Mas temos essa aqui também. Isso aqui não vou entrar em detalhes agora, porque é assunto para uma aula específica sobre isso, tá? Mas o fato é o seguinte: nunca coloque dentro de uma coluna um elemento e defina esse elemento com largura infinita. Vai dar esse erro. A mesma coisa acontece com linhas. Não coloque um elemento dentro de uma linha e defina com largura infinita. Bom, e se tratando de linhas, deixa eu apagar isso daqui e vamos falar um pouco sobre linhas.
Dentro dessa coluna que nós temos aqui, eu vou inserir uma linha. Então aqui está uma linha. E as configurações para uma linha são exatamente as mesmas. Exatamente 100% igual que as colunas, porém em eixos diferentes. Bom, então eu vou clicar sobre esta coluna aqui e vou definir que seus filhos ficarão ao centro. Então repare que a nossa linha já apareceu aqui no meio. Dentro dessa linha eu vou colocar alguns containers. Então temos esse container que vou dizer que ele vai ficar com uma cor verde. Vou colocar um segundo container aqui e ele ficará com uma cor. Vou clicar, não, coloquei um dentro do outro. Vou clicar aqui então e arrasta lá para cima, deixa ficar laranjado. Beleza. Esse aqui eu vou colocar uma cor de azul. Perfeito. Então clicando sobre esta linha, aqui nós temos o eixo, aqui em cima, né? Então a dimensão do eixo principal, total, tá? Ocupando tudo. Aqui, mínimo, tá? Então ele reduziu. A linha reduziu-se e está ocupando o mínimo espaço disponível. Por que ela está no centro? Porque a sua mãe, o seu pai, que é a coluna, determinou que eles fiquem no centro. Bom, clicando sobre a linha mais uma vez, vamos clicar aqui para que ela ocupe todo o seu espaço disponível. Dentro da linha, os elementos estão à esquerda por conta disso daqui. Clicando aqui, eles ficam no centro, aqui à direita, e aqui eles seguem exatamente as mesmas propriedades da coluna. Bom, aqui nós temos o eixo cruzado. No caso da linha, o eixo cruzado é o eixo vertical. Então, clicando sobre esse container, por exemplo, e aumentando o seu tamanho, nós podemos observar que aqui eles ficam em cima, aqui eles ficam no centro, aqui na parte de baixo. E se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Erro, tá? Aconteceu um erro. Por quê que aconteceu esse erro? Deixa eu dar um refresh na página mais uma vez. Ok, voltamos. Por que deu esse erro? Porque essa linha, quando eu mandei ela esticar seus elementos na vertical indefinidamente, os elementos sempre vão procurar o seu pai como referência. Como o pai desta linha é uma coluna, que nós acabamos de ver que não vai ter uma altura definida, acontece exatamente o mesmo erro que aconteceu com o container. Por outro lado, se eu colocar dentro desse container aqui, olha só a diferença. Eu vou colocar uma linha também, tá? Então, eu tenho uma linha dentro do container verde. Eu tenho essa linha aqui também. Essa linha, como o pai dela é uma coluna, quando eu clico aqui, ele dá o erro, ele dá o crash. Agora, essa linha que está dentro do container verde, o pai dele é um container, não é uma coluna. Então, se eu clicar nessa linha e definir aqui a propriedade, vai funcionar normal. Então, tudo que eu jogar para dentro dessa linha ficará com toda a extremidade vertical preenchida. No caso aqui, um botão que eu acabei de colocar. Ctrl Z e Ctrl Z. Vamos deletar também essa linha daqui. Beleza. E aí, para finalizar, aqui embaixo nós temos as propriedades de scrollable, que é exatamente a mesma coisa de coluna. As propriedades de alinhamento, então deixa eu colocar todo mundo aqui, à esquerda. 10 pixels, eles ficam espaçados, tá? Aplicar ao início e ao final, eles ficam espaçados. Beleza? Repare que temos uma linha aqui. Se eu clicar sobre esses containers e defini-los com largura infinita, teremos exatamente o mesmo erro. Por quê? Porque a linha não tem uma restrição de largura. Então, quando eu mando o container ocupar todo o espaço disponível, qual que é o espaço disponível de uma linha? Infinito também, ele vai entrar em crash. Beleza? Talvez para você que está começando agora no Flutter Flow, seja um pouco confuso essas propriedades, mas tenha certeza absoluta que o entendimento disso daqui vai te poupar muita, mas muita dor de cabeça no decorrer do curso, tá? Você pode rever a aula se você quiser, não se preocupe se você não entender alguma coisa. Na medida em que você for trabalhando com o Flutter Flow, essas propriedades, esses conceitos começarão a fazer sentido para você. Nas próximas aulas, iremos falar sobre essas propriedades aqui de expansão
Na terceira aula desse módulo, as regras de restrições de pais para filhos, que são importantíssimas também.